O espaço armazena objetos que fazem galáxias inteiras parecerem sombras frágeis de luz. Entre eles estão buracos negros, cuja massa é tão monstruosa que o espaço ao redor começa a se distorcer a distâncias de milhares de anos-luz. Eles estão escondidos nas profundezas das galáxias, absorvendo estrelas, gás e até luz, transformando os núcleos dos mundos galácticos em regiões enfurecidas de plasma quente. Alguns deles estão adormecidos e imóveis há milhões de anos. Alguns acordam. E então começa um processo que pode mudar o destino de toda uma região espacial. No centro de quase todas as galáxias principais há um buraco negro supermassivo. Suas massas alcançam milhões e bilhões de massas solares. Mas existem objetos monstruosos ainda mais raros, buracos negros ultramassivos. Sua massa ultrapassa dezenas de bilhões de sóis. Tais objetos são encontrados nos núcleos de galáxias gigantes antigas escondidas entre enormes aglomerados. A gravidade desses monstros é tão grande que as órbitas estelares próximas ao centro começam a se mover em velocidades colossais e a matéria aquece a temperaturas que ultrapassam o calor de milhões de estrelas. Quando um buraco negro assim começa a se mover pelo espaço intergaláctico, ele se transforma em uma tempestade gravitacional. O espaço à frente está diminuindo. As órbitas dos objetos são curvas. Nuvens de gás se estendem em filamentos luminosos com milhares de anos-luz de comprimento. Fluxos de plasma colidem uns com os outros, originando ondas de choque monstruosas. Alguns buracos negros supermassivos podem ser ejetados dos centros das galáxias após a colisão de dois núcleos galácticos gigantes. Durante a fusão, buracos negros começam a girar uns em torno dos outros. O espaço treme. Ondas gravitacionais viajam pelo universo. Se a colisão ocorrer assimetricamente, um pulso poderoso é gerado que pode ejetar o buraco negro resultante para longe do centro da galáxia a uma velocidade de milhares de quilómetros por segundo. Então começa a jornada pelo vazio. Um buraco negro assim poderia carregar os restos de uma galáxia colapsada, nuvens de gás quente, aglomerados estelares e um disco brilhante de matéria. De longe, parece uma fonte móvel de radiação cegante. Jatos gigantes irrompem das regiões polares quase à velocidade da luz. Eles perfuram gás intergaláctico, deixando para trás enormes estruturas emissoras de rádio. Se tal objeto se aproximar de um sistema estelar, as consequências começarão muito antes da aproximação imediata. A gravidade começará a alterar as órbitas das nuvens cometárias nas bordas do sistema. Bilhões de objetos gelados vão romper seus caminhos e invadir o sistema. Uma era de confrontos contínuos vai começar. Então as órbitas dos planetas vão mudar. Alguns mundos serão lançados no vazio interestelar. Alguns vão colapsar em seu próprio lugar. Alguns vão colidir entre si. Forças gravitacionais transformarão um sistema estável em um vórtice caótico. Mas o verdadeiro horror começa mais próximo do buraco negro. A matéria caindo em sua armadilha gravitacional forma um disco de acreção, um enorme anel de gás quente. As temperaturas nesses discos chegam a milhões de graus. Eles emitem raios X de tal potência que as atmosferas dos planetas podem ser destruídas mesmo a grandes distâncias. Se um buraco negro absorve ativamente matéria, surgem jatos relativísticos, feixes estreitos de plasma ejetados dos polos. Esses fluxos são capazes de se estender por centenas de milhares de anos-luz. Eles são saturados de radiação e partículas de alta energia. O impacto de um jato assim em uma região da galáxia pode impedir o nascimento de novas estrelas, queimar nuvens de gás e mudar a evolução de regiões estelares inteiras.
Alguns quasares, os objetos mais brilhantes do universo, são exatamente esses buracos negros supermassivos em um estado de absorção monstruosa de matéria. A luz deles é mais brilhante do que a luz de galáxias inteiras. Eles são visíveis através de bilhões de anos-luz. No universo primitivo, quasares eram especialmente comuns. Naquela época, galáxias jovens colidiam entre si com muito mais frequência, fornecendo aos buracos negros gigantes fluxos inesgotáveis de matéria. Existem galáxias onde o buraco negro central controla quase completamente os processos dentro do núcleo. A gigantesca galáxia elíptica Messier 87 esconde um buraco negro com uma massa de bilhões de sóis. Foi sua sombra que foi registrada pela primeira vez usando uma rede global de radiotelescópios. Uma substância quente gira ao seu redor e um jato gigante perfura o espaço milhares de anos-luz. No núcleo da galáxia, NGC 4889 é um dos buracos negros mais massivos conhecidos. Sua massa é tão enorme que a região interna da galáxia está quase desprovida de estrelas. Ao longo de bilhões de anos, as interações gravitacionais literalmente limparam as regiões centrais. Ainda mais misteriosos são os buracos negros errantes. Alguns deles podem se esconder no vazio intergaláctico, emitindo quase nenhuma luz. Eles não podem ser vistos diretamente. Eles são detectados apenas pela distorção da luz de objetos distantes ou por flashes que ocorrem durante a destruição de estrelas que se aproximam aleatoriamente. Quando uma estrela se aproxima demais, começa a perturbação das marés. A gravidade estica a estrela em um fluxo de matéria quente. Esse processo é acompanhado por uma explosão colossal de energia. Partes da estrela são ejetadas para o espaço e o restante da matéria desaparece além do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a fronteira além da qual o espaço curva tanto que não há volta atrás. Nem mesmo a luz consegue sair dessa área. Para o universo exterior, tudo que cruza essa fronteira desaparece para sempre. Perto de um buraco negro supermassivo, o tempo começa a fluir de forma diferente. A gravidade desacelera o processo. A luz está distorcida. O espaço se transforma em uma área deformada, onde a geometria usual perde seu significado. As órbitas das estrelas se curvam em trajetórias complexas. Alguns começam a orbitar o buraco negro em velocidades tremendas, emitindo radiação intensa. Nos centros das galáxias ativas, aparecem regiões cujo brilho excede a luz de bilhões de estrelas. Campos magnéticos de poder incrível estão em fúria ali. As partículas aceleram quase até a velocidade da luz. Raios cósmicos perfuram o espaço, propagando-se através de galáxias e vazio intergaláctico. Se tal buraco negro passar perto da nebulosa, as estruturas gasosas serão destruídas pela gravidade. Ondas de densidade começam a comprimir áreas individuais, causando explosões de formação estelar. Em outras regiões, o gás será completamente disperso. Nuvens enormes e escuras se transformam em fluxos caóticos de matéria. Se o objeto se aproximar de uma galáxia anã, as consequências podem ser catastróficas. As órbitas estelares vão colapsar. Algumas das estrelas serão ejetadas para o espaço intergaláctico. As regiões centrais da galáxia podem desaparecer completamente. Às vezes, após tais encontros, restam apenas fluxos quebrados de estrelas, vestígios da aniquilação gravitacional antiga. Vestígios desses processos já são observados no universo. Algumas galáxias têm longas caudas estelares que surgiram após interações destrutivas. Alguns núcleos se movem incomumente rápido,
como se tivessem sido ejetados por um choque gravitacional poderoso. Alguns quasares estão longe dos centros das galáxias, o que pode indicar buracos negros supermassivos errantes. Buracos negros intermediários escondidos dentro de aglomerados globulares e galáxias anãs são especialmente perigosos. Eles são mais difíceis de detectar. Eles podem se mover pelas galáxias quase imperceptivelmente, destruindo gradualmente as órbitas estelares ao seu redor. Mas os objetos mais enormes estão associados à antiga época do universo primitivo. Já alguns centenas de milhões de anos após o Big Bang, quasares com massas de bilhões de sóis existiam. Suas origens permanecem como um dos maiores mistérios da cosmologia. É possível que os primeiros buracos negros tenham surgido do colapso de nuvens primordiais gigantes de gás. Eles podem ter crescido em uma taxa monstruosa dentro de galáxias jovens. Algumas teorias admitem a existência de buracos negros primordiais que apareceram nos primeiros momentos da existência do universo. Se tais gigantes antigos ainda estivessem à espreita no vazio intergaláctico, eles podem ser quase invisíveis. Sem absorção ativa de matéria, um buraco negro não emite luz. O espaço pode ser preenchido por monstros gravitacionais adormecidos movendo-se pela escuridão. Quando dois buracos negros supermassivos convergem, começam um dos processos mais grandiosos do universo. Suas órbitas estão diminuindo gradualmente. O espaço começa a oscilar sob a influência das ondas gravitacionais. Nos momentos finais, a energia liberada pelo sistema excede a luminosidade de todas as estrelas do universo observável, embora a maior parte dessa energia não vá para a luz, mas para as ondulações do próprio espaço-tempo. Após a colisão, nasce um buraco negro ainda mais massivo. Às vezes, há um pulso gravitacional que afasta o objeto do centro da galáxia. Às vezes, um novo buraco negro permanece no núcleo e começa a absorver enormes volumes de matéria, transformando a galáxia em um quasar ativo. Existe a possibilidade de que algumas galáxias tenham mudado completamente sua estrutura devido à atividade dos buracos negros centrais. Explosões poderosas de energia poderiam impedir a formação estelar ao expulsar gás das galáxias. Como resultado, galáxias elípticas gigantes tornaram-se frias e quase mortas, repletas de estrelas antigas e vastas regiões vazias. Até aglomerados intergalácticos sentem a influência desses objetos. O gás quente dentro dos aglomerados é aquecido por jatos de buracos negros supermassivos. Cavidades gigantes com dezenas de milhares de anos-luz aparecem. Essas regiões são visíveis na faixa de raios X como enormes bolhas escuras dentro do gás quente dos aglomerados. Alguns buracos negros giram quase na velocidade máxima. O espaço ao redor deles começa a ser levado pela rotação. Esse efeito é chamado de captura do referencial. As órbitas da matéria tornam-se instáveis. Campos magnéticos se torcem em espirais monstruosas. São esses buracos negros que giram rapidamente que são considerados as fontes dos jatos espaciais mais poderosos. A luz próxima ao horizonte de eventos é tão curvada que anéis de fótons se formam, regiões onde a luz pode orbitar um buraco negro. A sombra observada não se torna o buraco em si, mas o limite da região de onde a luz não consegue mais sair. Se um buraco negro ultramassivo passar próximo à galáxia, os efeitos podem ser sentidos por milhões de anos. Perturbações gravitacionais alterarão o movimento dos braços estelares. Nuvens de gás começarão a colidir. As erupções de formação estelar são ativadas. Isso será seguido pela destruição das regiões centrais.
Algumas estrelas serão aceleradas a velocidades enormes e ejetadas como estrelas de hipervelocidade. Nos cenários mais extremos, um buraco negro é capaz de engolir o núcleo de outra galáxia. Gradualmente, os fluxos estelares irão se fundir. As órbitas vão se embaralhar. Uma nova galáxia elíptica gigante surgirá com um monstro central ainda mais massivo. O cosmos parece silencioso apenas de longe. Na realidade, as galáxias estão constantemente colidindo, se despedaçando, engolindo umas às outras e mudando sob a influência da gravidade invisível. Buracos negros continuam sendo os principais arquitetos desses processos. Eles não simplesmente destroem. Eles mudam a estrutura do universo, controlam o movimento do gás, o nascimento das estrelas e a evolução das galáxias. E em algum lugar na escuridão sem fundo do espaço intergaláctico, antigos buracos negros supermassivos que deixaram suas galáxias bilhões de anos atrás podem estar se movendo. Invisível. Silêncio. Quase elusiva. Apenas a distorção da luz de objetos distantes e os raros flashes de estrelas destruídas traem a presença desses abismos cósmicos, perto dos quais até galáxias se transformam em sombras frágeis em meio a uma escuridão sem fim. O vazio intergaláctico parece ser quase um silêncio absoluto. A distâncias de milhões de anos-luz entre galáxias, nuvens rarefeitas de gás, remanescentes de colisões antigas e fluxos invisíveis de matéria escura estão escondidos. Mas mesmo esses abismos enormes podem ser interrompidos pelo movimento de um buraco negro supermassivo. À medida que um objeto passa pelo meio intergaláctico, uma região de caos gravitacional começa a se formar ao seu redor. O gás lentamente puxa em direção ao centro. Longos traços incandescentes de plasma aparecem. Campos magnéticos são esticados em estruturas gigantescas que parecem relâmpagos cósmicos, com milhares de anos-luz de comprimento. Alguns modelos astrofísicos permitem a existência de buracos negros antigos, cuja massa ultrapassa 100 bilhões de sóis. Tais objetos são quase impossíveis de explicar por crescimento normal, por absorção de gases e colisões. Sua origem pode estar relacionada à época das primeiras galáxias, quando a matéria estava distribuída de forma desigual e enormes nuvens de gás colapsavam quase diretamente, contornando o estágio das estrelas comuns. Se tal objeto se move por um aglomerado de galáxias, a estrutura de regiões inteiras começa a colapsar lentamente. A gravidade muda as trajetórias das galáxias anãs. Alguns deles começam a orbitar o buraco negro como satélites. Outros colidem uns com os outros. Dentro do aglomerado, ondas gigantes de gás quente aparecem, visíveis na faixa de raio-x. Ao redor de buracos negros supermassivos ativos, pode haver enormes touros de poeira, anéis de gás e poeira com dezenas de anos-luz de espessura. Eles escondem as áreas internas da luz comum. Mas raios-x e emissões de rádio ainda conseguem romper. Dentro dessas regiões, a matéria se move em velocidades próximas à da luz, colidindo e aquecendo até temperaturas extremas. Algumas galáxias se transformam em chamadas galáxias de rádio. Seus buracos negros centrais criam jatos gigantes que se estendem muito além da própria galáxia. Essas estruturas podem ser maiores que todo o disco estelar. Feixes de rádio perfuram gás intergaláctico, formando enormes bolhas luminosas. Dentro deles, partículas se movem quase à velocidade da luz. Processos especialmente poderosos ocorrem em quasares. O disco de acreção ao redor do buraco negro supermassivo começa a brilhar mais intensamente do que toda a galáxia. O gás cai para dentro em uma velocidade tremenda. As regiões internas do disco ficam tão quentes que emitem radiação ultravioleta e de raios-x intensa.
Às vezes, o brilho de um quasar muda em apenas alguns dias, embora o tamanho dessas regiões alcance bilhões de quilômetros. Alguns quasares já existiam quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Isso significa que buracos negros supermassivos apareceram incrivelmente rápido. Seu crescimento continua sendo um dos problemas mais misteriosos da cosmologia moderna. Se um buraco negro errante passar por uma nuvem de gás, começa uma absorção lenta de matéria. O gás é puxado em longos fluxos espirais. Um disco brilhante aparece. O espaço ao redor começa a se encher de radiação de alta energia. Mesmo um único buraco negro errante pode temporariamente se transformar em uma fonte de luz brilhante visível a grandes distâncias. Às vezes, tais objetos podem se esconder dentro de galáxias anãs. Essas galáxias são tênues e difíceis de observar. Mas em seus centros podem haver buracos negros inesperadamente massivos. Algumas galáxias anãs já apresentam sinais de núcleos ativos, apesar de seu pequeno tamanho. Existem também buracos negros primordiais hipotéticos. Eles poderiam ter surgido não das estrelas, mas das flutuações de densidade nos primeiros momentos após o Big Bang. Alguns deles podem ter a massa de asteroides. Outros têm uma massa de estrelas ou até mais. Se tais objetos existirem, eles podem fazer parte da matéria escura. Pequenos buracos negros primordiais evaporariam gradualmente através da radiação de Hawking. De acordo com essa teoria, buracos negros não são absolutamente eternos. Processos quânticos próximos ao horizonte de eventos fazem com que eles percam energia. Quanto menor o buraco negro, mais rápida ocorre a evaporação. Nos momentos finais, pode liberar uma poderosa explosão de energia. Mas buracos negros supermassivos evaporam incrivelmente devagar. O tempo de existência deles é tão enorme que excede a idade atual do universo por valores incomparáveis. Eles sobreviverão à era das estrelas, à idade das galáxias e até à extinção gradual do espaço. No futuro distante, sistemas estelares começarão a ser destruídos por interações gravitacionais. Muitos planetas serão ejetados para o espaço interestelar. As estrelas vão se apagando gradualmente. Haverá anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Com o tempo, são os buracos negros que se tornarão os principais objetos do universo. As galáxias mudarão de forma até lá. Os braços em espiral vão desaparecer. Colisões frequentes de órbitas estelares transformam galáxias em enormes estruturas elípticas. Os buracos negros supermassivos centrais continuarão a crescer, absorvendo os remanescentes de matéria e colidindo entre si. Cada fusão será acompanhada pela emissão de ondas gravitacionais. O espaço tremerá com colisões cósmicas colossais. Após bilhões e trilhões de anos, muitas galáxias se fundirão em uma única estrutura gigante com buracos negros ultramassivos no centro. Mas mesmo esses objetos monstruosos não são eternos. Quando as reservas de matéria se esgotam, os discos de acreção desaparecerão. Os jatos vão avariar. Quasares se transformam em objetos escuros e silenciosos. Buracos negros vão vagar lentamente pelo universo frio e em expansão. Às vezes, 2 buracos negros colidem. Então haverá uma explosão final de energia gravitacional. Após a fusão, um novo buraco negro pode receber um impulso poderoso e ser ejetado para vazio, onde não haverá mais estrelas, gás ou luz. Apenas escuridão absoluta e evaporação lenta por processos quânticos.
Ao longo de períodos incríveis, até mesmo buracos negros supermassivos começarão a desaparecer. A massa deles diminuirá extremamente lentamente. A radiação de Hawking se tornará mais forte à medida que diminui. O momento final da existência se transformará em uma breve explosão de energia no meio de um universo completamente escuro. Após o desaparecimento dos últimos buracos negros, o cosmos mudará completamente. Não haverá galáxias, aglomerados estelares, nebulosas em brasa. O espaço ficará quase vazio. Partículas raras se movem pela escuridão fria e sem fim. Mas enquanto a era dos buracos negros continuar, o universo permanece um lugar de catástrofes gigantescas. Em suas profundezas, galáxias colidem e se despedaçam. Estrelas desaparecem em discos de acreção. Jatos penetram o espaço intergaláctico. Ondas gravitacionais viajam bilhões de anos-luz de distância. E entre esses processos pode haver objetos que ainda não foram descobertos, antigos buracos negros errantes que deixaram suas galáxias muito antes da formação das estruturas estelares modernas. Eles se movem pelo espaço quase invisivelmente, cercados por um espaço distorcido e pelos remanescentes de sistemas destruídos. Às vezes, sua presença trai apenas o estranho movimento de estrelas distantes. Às vezes é um flash repentino de uma estrela destruída. Às vezes é uma curvatura incomum da luz em relação ao fundo de galáxias distantes. E em algum lugar nas profundezas do universo, um enorme buraco negro pode já estar em movimento, cuja massa supera tudo o que a astronomia moderna conhece. Sem luz, sem som, sem vestígios. Só a gravidade. Só escuridão. Apenas a queda interminável da matéria na região de onde nada jamais retorna, e enquanto as galáxias continuam a girar lentamente na escuridão sem fundo, enquanto a luz dos antigos quasares cruza bilhões de anos-luz, o movimento invisível dos buracos negros continua nas profundezas do espaço, objetos antigos que sobreviveram ao nascimento dos sistemas estelares, à colisão de galáxias e à época do jovem universo em brasa. Alguns deles já deixaram suas galáxias há muito tempo. Após colisões monstruosas, eles foram lançados no vazio intergaláctico e agora estão se movendo pela escuridão absoluta. Quase não há luz ao redor deles. Apenas nuvens raras de gás começam a girar lentamente sob a influência de uma gravidade colossal. O espaço é curvo. A luz das galáxias distantes é deformada. Até mesmo o próprio tecido do universo muda de forma ao lado desses objetos. Às vezes, um buraco negro assim passa pelos restos de uma nebulosa antiga. O gás pisca com um brilho de raios-x, ondas de choque de milhares de anos-luz de tamanho nascem. Campos magnéticos são esticados em enormes espirais. As partículas aceleram quase à velocidade da luz e são levadas para vazio, transformando o cosmos silencioso em um fluxo furioso de energia. Mas o buraco negro em si permanece invisível. Sem luz. Não é uma superfície. Apenas a área onde estrelas, matéria e o próprio tempo desaparecem. Nas regiões mais profundas do universo, objetos com massa superior a bilhões de sóis podem estar escondidos. Eles derivam lentamente entre raros gases intergalácticos, cercados por espaços curvos. Eles não podem ser vistos diretamente. Eles só se manifestam quando uma estrela, uma nuvem de gás ou uma galáxia inteira está próxima. Então começa a destruição. As órbitas estelares se quebram. Os braços galácticos se estendem em gigantescos fluxos luminosos. Nuvens de gás colidem e explodem com novas estrelas.
As regiões centrais das galáxias aquecem a temperaturas monstruosas. Jatos centenas de milhares de anos-luz aparecem, perfurando o espaço intergaláctico com fluxos de plasma. E tudo isso cria um objeto que não pode ser visto diretamente. Só consequências. Apenas uma sombra entre a luz das galáxias. Apenas curvatura do espaço. Mesmo trilhões de anos a partir de agora, os buracos negros continuarão sendo os últimos gigantes do universo moribundo. Quando as últimas estrelas se apagam e as galáxias desaparecem, elas continuarão a se mover pelo espaço frio. Enorme, silenciosa, quase eterna. E então eles também desaparecerão. Devagar. Imperceptivelmente. Por épocas inimagináveis, cada buraco negro começará a perder energia. Seus horizontes de eventos vão diminuir. Os últimos restos da massa se transformarão em radiação. E um dia, na escuridão infinita, os últimos flashes ocorrerão, os últimos vestígios dos objetos que governaram a evolução das galáxias e a forma do próprio universo por bilhões de anos. Depois disso, o espaço ficará quase vazio. Sem luz. Sem estrelas. Sem galáxias. Apenas espaço infinito em expansão e partículas raras, flutuando pela escuridão absoluta. Mas enquanto a era dos buracos negros ainda está acontecendo, em algum lugar nas profundezas do universo um objeto antigo já está em movimento, escondido no vazio intergaláctico. Um buraco negro que sobreviveu à destruição de sua galáxia e continua sua jornada pelo espaço. Silêncio. Invisível. E tão enorme que, ao lado, até as galáxias parecem apenas um leve lampejo na noite interminável do universo.